Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade então ao Sistema Nacional de Trânsito, ok? Agora vamos para os órgãos normativos e consultivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, ok? Vocês estão lembrados que o órgão máximo lá normativo da União é o CONTRAN, né? Que é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é um órgão normativo e consultivo. Em nível estadual seria o CETRANS, né? O CETRANS nos estados, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito, e o CONTRADIF no Distrito Federal, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Okay? Esses órgãos, como na União, eles são colegiados, como a gente falou. São cargos de nomeação, de livre nomeação por parte do governador. Então o que acontece é que eles não têm tanto conhecimento técnico, né? Assim como no CONTRAN. Mas as câmaras temáticas são específicas do CONTRAN, ok? Não estamos falando de CONTRAN agora. Os presidentes, então, dos DETRANS e do CONTRADIF são nomeados pelos governadores. Perfeito isso, né? Entre as competências dos DETRANS e do CONTRADIF, estão lá no artigo 14 do CTB. Elaborar normas, é um órgão normativo, né? Então, elaborar normas no âmbito das respectivas competências, então dentro do Estado, ok? Ou do Distrito Federal. Responder a consultas, porque é um órgão consultivo. Estimular e orientar. E julgar recursos, campanhas educativas de trânsito. É responsabilidade do CONTRAN, dos CETRANS, Conselhos Estaduais, tá? Julgar os recursos interpostos contra as decisões da JARE a gente vai ver logo a seguir. Então, os recursos contra as decisões da JARE vão para o DETRAN? Não, vão para os CETRANS, que são os conselhos, tá? Dirimir conflitos, isso é importante. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsitos no âmbito dos municípios. Então, vamos supor que tem algum problema que está acontecendo em determinada estrada e um município diz que é competência dele, outro município diz que é competência dele. Quem resolve isso é o CETRAN, ok? Com relação à competência, vamos entender aqui, bem claro. Se o conflito é entre União e Estado, quem que resolve essa competência? O CONTRAN. Se o conflito é entre a União e o Distrito Federal, quem resolve essa competência? O CONTRAN. Se o conflito é entre um Estado e outro, é o CONTRAN também, né? Porque não vai poder ser o CETRAN de um Estado, né? Se tem um Estado de São Paulo e um Estado do Rio de Janeiro, quem que tem que decidir esse conflito? Um órgão maior, que é o CONTRAN. Agora, se o conflito também é entre um Estado e o Distrito Federal, por exemplo, Goiás e o Distrito Federal, é o CONTRAN. Agora, se é entre municípios, aí é o CETRAN. Tá? Então, o único conflito que existe, que é resolvido pelo CETRAN, é entre municípios, obviamente, do Estado aqui que está a circunscrição dele. Tá ok? Agora vamos dar uma continuação aqui, que o vídeo ainda está curto. Vocês repararam, de desculpas, mas à noite a tecnologia precisaria ter uma iluminação diferenciada, mas infelizmente não estou com tempo para dar essa melhorada agora. Mais para frente, quem sabe? Quem sabe não, com certeza, né? Mas o objetivo aqui é realmente o conteúdo. Aí nós acabamos de ver os órgãos consultivos e normativos dos estados e Distrito Federal, que são os Conselhos Estaduais de Trânsito ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Com relação aos órgãos executivos de trânsito,
Quem que é o órgão executivo? Assim como o Denatran é o órgão máximo do União, o órgão máximo do Estado são os Detrans, onde, se Deus assim permitir, e com o esforço de vocês estarão trabalhando. Então, o Detran é o órgão executivo estadual. Vocês estão lembrados, gente? Vamos revisar aqui, que expedição de registro de veículo, de licenciamento anual, de CNH, de autorização para dirigir, é de quem essa responsabilidade? De quem essa competência? Do Denatran, através de delegações para outros órgãos. Então, o Detran só expede CNH ou só expede registro porque o Denatran delega para os Detrans essa incumbência, tá? Agora, no artigo 22 consta as competências dos Detrans, que entre elas está realizar, fiscalizar e controlar mediante delegação do órgão federal competente. Reciclagem, caçar licença, permissão para dirigir, CNH, né? Vistoriar e inspecionar, registrar, emplacar, licenciar veículos, mediante também delegação de competência do órgão federal. Que órgão federal é esse? Denatran, tá? No CTB, no artigo 22, inciso 4, fala, continuando a respeito de competência originária do Detran, estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Então, quando tem a Polícia Militar Estadual, está verificando, está policiando, está fazendo aí o policiamento ostensivo, é o Detran que está resolvendo junto com ela. Então, por enquanto, depois a gente vai ver qual é a funcionalidade aí das polícias militares dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Mas, por enquanto, eu quero que vocês se lembrem que o patrulhamento ostensivo de trânsito dessas polícias é coordenado pelo Detran, ok? E tem mais aqui, ó, importantíssimo. Artigo 22, inciso 5º, Detran: executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis. Cabe ao Detran, então, autuar, aplicar as medidas administrativas cabíveis. Importantíssimo para a prova, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos 6 e 8 do artigo 24. Veja bem, então o Detran não pode autuar nem aplicar medidas administrativas com relação aos incisos 6 e 8 do artigo 24. Os 6 e 8 do artigo 24 são o seguinte: infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no CTB. O artigo 8, infrações por excesso de peso, dimensões e lotações do veículo. Então não cabe ao Detran autuar ou fiscalizar circulação, parada. Então, se você parou em um local proibido, não é competência do Detran. Portanto, se a polícia militar vai lá e te autua porque você, cá entre nós, porque você parou no local, por exemplo, na Zona Azul, sem a autorização, ou parou no local proibido, a parada, o estacionamento, a circulação, não é competência do Detran. Então, se a polícia militar está coordenada pelo Detran, não é competência dela, é competência do agente de trânsito, autoridade de trânsito municipal, que a gente vai ver depois. Então, só resumindo, não é competência do Detran a fiscalização aí, tanto nas vias estaduais quanto municipais, com relação à circulação, parada, estacionamento, excesso de peso, dimensões e lotações de veículos, ok? Só para finalizar, existe
uma obrigação do Detran, quando ele suspende ou ele caça ou recolhe CNH, autorização, a permissão para dirigir, ele precisa comunicar ao Denatran, né? Comunicar ao Denatran, ok? Daqui a pouquinho a gente volta, talvez para encerrar esse Sistema Nacional de Trânsito. Boa noite.